Como proferi outrora, esta reunião ela é muito valiosa, muito importante. Uma reunião dedicada a esse espírito vivificador, mestre e ensinador. O Espírito Santo faz parte da Trindade Excelsa. É o Divino Santíssimo que inspira o próprio Pai, que inspirou na criação de todas as maravilhas que existem. Foi esse Espírito vivificador que esteve atuante no ministério dos santos profetas no passado nobre, no ministério dos santos patriarcas, no ministério de Jesus, no ministério dos santos apóstolos. Foi esse Divino Espírito Santo que esteve atuante no período denominado de silêncio nos céus e na terra, agiu para que as palavras sagradas não se dessem ao esquecimento, mas que ficassem preservadas para que no momento certo fossem relembradas por um santo que seria formado. Este mesmo Espírito vivificador esteve na restauração, no ressurgimento desta igreja apostólica. Esse Divino Espírito Santíssimo fez com que a Santa Avó e o profeta Sandemaldo nascessem com dons, com virtudes celestiais, para receberem de Jesus, de Deus nosso Pai, bem como dele, Divino Espírito Santo, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, para poder realizarem tão grandiosos e maravilhosos feitos, dando-nos doutrina, dando-nos disciplina, para que tenhamos uma igreja justa, uma igreja santa, uma igreja que seja a expressão do reino dos céus aqui na terra. Então vejam, amados irmãos, a atuação do Espírito Santo, e é justo que nós tenhamos uma reunião dedicada a esse Espírito vivificador. E nesta oportunidade, não diferente das outras passadas, veio ao nosso encontro de você que está acompanhando esta reunião, uma mensagem para nossa reflexão, cujo título foi: o que é salvação no sentido espiritual? Amados irmãos, no primeiro ponto devemos entender que o nosso Deus Pai Celestial, Ele criou o homem à sua semelhança e conforme a sua imagem. Ou seja, nos criou com virtudes preciosas, nos criou como pessoas honradas, para sermos o exemplo em todos os quesitos, exemplos positivos. Ou seja, nos criou perfeitos. Todavia, com a queda da raça humana, que foi enganada por quem? Por aqueles anjos que se tornaram rebeldes e foram expulsos dos céus, que perderam completamente a graça de Deus, a natureza de Deus, a realeza de Deus. Esses anjos rebeldes instituíram o seu reino aqui na terra, ou seja, formaram o seu reino aqui na terra, o reino de maldade, o reino de mentira, de erro, de pecado, o erro do orgulho, da soberba, o reino do egoísmo, o erro, o reino da luxúria, o reino de tudo quanto não presta, irmãos. Então ele criou essas coisas que são opostas a tudo aquilo que Deus nos ensina. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender. Recapitulando, Deus nos criou
a sua semelhança e conforme a sua imagem, ou seja, nos criou perfeitos. Mas, com a queda da raça humana, que foi enganada pelo príncipe das trevas, por aqueles anjos rebeldes, com as influências deles, as pessoas passaram a perder a natureza divina, passaram a perder a natureza de Deus, passaram a perder a comunhão com o reino dos céus. Então, amados irmãos, o que foi e o que passou a acontecer? Começou-se o afastamento do Criador. Começou-se a prática de costumes, ações, atitudes, comportamentos que não são condizentes, que não faz parte da essência de Deus, dos mandamentos, dos ensinos, das leis do nosso Pai Celestial. E o nosso Deus, por ser o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas é um Deus de justiça. E na medida que a pessoa vai entrando cada vez mais no pecado, a unção é tirada, vai sendo tirada aos poucos. A bênção, a graça divina vai sendo tirada. E com isso as pessoas passam a perecer. Mas vejam, amados irmãos, a bondade do nosso Deus. Vejamos a misericórdia do nosso Pai Celestial. Ele sempre, através dos tempos, Ele dá oportunidades. Ele faz convites para que a pessoa se reaproxime novamente dele, para que as pessoas novamente passem a ter a natureza divina e desfrute das bênçãos celestiais. Assim foi em todos os tempos. Quando Deus encontrou ali uma pessoa que tinha um coração bom, uma pessoa que era humilde de coração, será que Deus deixava aquela pessoa perecer? Será que Deus não dava graça, bênção para aquela pessoa? De modo nenhum, irmãos. Deus sempre estava ali ajudando aquela pessoa, protegendo, amparando, guiando, confortando, dando o lenitivo dos céus, o banquete espiritual da plenitude dele. E assim constituiu e formou muitos dos santos profetas. Uns realizaram tão grandiosos feitos, tão grandiosos milagres, outros menos, outros apenas proferiram mensagens celestiais, tudo de acordo com o tempo, com a época, com as circunstâncias. Mas não é porque uns fizeram mais feitos, outros menos feitos, que não foram importantes. Todos foram importantes, porque agiram de acordo com a época, com as circunstâncias do momento. Então, amados irmãos, o nosso Deus, Ele foi dando essas oportunidades de reconciliação com Ele. Oportunidades estas que faz com que a pessoa seja liberta. Agora vamos entrar na salvação, irmãos. Vamos entrar nesse ponto que nos dará esse significado do que é salvação. Quando a pessoa coloca a doutrina, a disciplina dos céus em prática, esta pessoa, ela vai sendo liberta do pecado, do domínio do reino do mal e das trevas. E vai passar por uma transição de vida, ou seja, vai passar para uma vida com Deus, vai passar para uma vida com o Criador. E nesta vida terá o selo de Deus, terá a natureza divina. Nesta vida, esta pessoa contará com a presença de santos, de anjos, a lhe proteger, a lhe amparar, a lhe dar entendimento, sabedoria, vai lhe dar facilidade para que você compreenda, entenda e interprete de uma forma correta as mensagens apostólicas, os sinais dos tempos. E tudo isso faz parte da salvação. Salvação é tudo isso. São estas providências,
são estas bem-aventuranças, é esta plenitude de Deus, é toda a bênção, toda a graça, são os livramentos que temos, salvação, é os milagres que nós recebemos. Mas, amados irmãos, esta salvação, aqui na terra, ela passará por um ponto. Esse ponto será final, mas é um ponto que terá outro ponto de início, de partida para uma eterna morada. Ou seja, apenas um ciclo, uma nova etapa, e passará definitivamente a desfrutar da salvação eterna, como nossos irmãos cantaram no primeiro bloco de apresentações, falando sobre o precioso jardim do reino dos céus, das maravilhas que lá existem. Isso já é a salvação eterna, onde a pessoa desfrutará da vida com Deus, desfrutará das maravilhas, conhecerá muito mais mistérios que lá existem, terá a oportunidade de conversar com outros santos que lá existem, terá as viagens celestiais naquele mundo espiritual tão grande. Então, amados irmãos, e o que nós podemos fazer para desfrutar desta salvação já aqui na terra? Quais os requisitos, quais as diretrizes para que nós desfrutemos desta salvação? E para que ao final de nossa carreira de fé tenhamos este direito de definitivamente desfrutar desta salvação eterna. A santa avó e o santo profeta Irmão Alto nos disseram: sejam obedientes à doutrina, à disciplina, tenham sempre o amor fraternal uns com os outros, o respeito, a santidade, sendo mansos, humildes de coração, promovendo a paz, promovendo as boas atitudes, promovendo as boas coisas, enfim, tendo a natureza divina, não sendo uma pessoa maldosa, não sendo uma pessoa malcriada, não sendo uma pessoa que quer ver o outro infeliz, que não quer que o outro tenha sucesso, que o outro seja feliz, seja muito abençoado, que tenha sucesso na vida. Não ser uma pessoa que tem inveja do seu irmão, da sua irmã, que tem inveja porque o outro está crescendo, está produzindo muitos frutos positivos, que tem conquistado muitas coisas aqui na terra. Não ter inveja, mas orar por estas pessoas. Amados irmãos, é preciso que também tire do coração qualquer sentimento que não é bom, como o ressentimento, o remorso, o ódio, tudo aquilo que não é bom, porque isso destrói a vida da pessoa, mancha a alma da pessoa e corre um grande perigo de perder a sua salvação. A pessoa está correndo um perigo, está brincando. Amados irmãos, a salvação ela não pode ser comprada, não pode ser comprada. Digamos, eu vou vender meu carro, vou dar o meu carro para comprar minha salvação. Meu galardão já está garantido lá no reino dos céus. Opa, não é bem assim não. A salvação, ela é conquistada mediante a prática constante da doutrina e da disciplina, que foi divulgada, ensinada, revelada nesta igreja apostólica, a qual Deus nos deu, por meio de Jesus, pela Santa Avó e pelo profeta Santo Irmão Alto. Então, amados irmãos, outros pontos
para desfrutar desta salvação já aqui na terra, é crermos de todo o coração. Crermos em Deus, na sua bondade, crermos no Divino Espírito Santo, em Jesus, crermos nas profecias que Jesus fizera no passado nobre, onde há pouco li para os irmãos, profecias sobre o outro Espírito Consolador, sobre o profeta, o pastor por excelência. Devemos crer de todo o nosso coração na nossa Mãe Maria Santíssima. Jamais podemos esquecer dela, porque é uma santa muito poderosa, uma santa que está atuante nesta igreja apostólica, uma santa que ouve nossos clamores, nossas petições, nossas orações, uma santa que realizou e continua realizando tão grandiosos milagres na vida daqueles que precisam de uma bênção, de uma graça. Então nós devemos crer de todo o coração nela, irmãos, clamar por ela também. Nós devemos crer de todo o coração na Santa Avó, que é o nosso Espírito Consolador. Crer de todo o coração que ela continua entre nós espiritualmente, que muito tem abençoado, protegido o nosso povo. Crer de todo o coração no nosso profeta Santo Irmão Alto, o pastor por excelência, que conosco está a nos abençoar, a nos proteger. É o nosso pai, é o nosso amigo, é o nosso companheiro de todas as horas. Quantos livramentos que temos recebido, quantas bênçãos que muitas vezes nem sabemos. Ao nos deslocarmos do nosso lar para vir à igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, faculdade, enfim, todos esses cenários, o profeta Santo Irmão Aldo está atuante, indo à frente para que nada nos aconteça. Então nós devemos crer de todo o coração. E crer de todo o coração, quando falo, irmãos, é ter convicção. Nós devemos ter convicção. Ou seja, não usar aquela terminologia, não deixar que venha aqueles pensamentos: mas será que o profeta Santo Irmão Aldo está conosco mesmo? Mas será que ele vai ouvir as minhas orações? Mas será que ele vai atender esses pedidos que estão aqui na caixa de pedido de oração? Mas será que a Santa Avó, o profeta Santo Irmão Aldo, vai me ajudar no projeto, no plano que eu desejo concretizar? Irmãos, não devemos pensar assim. Talvez o achismo, mas nós devemos ter convicção, crer de todo o coração, depositar fé. Santa Avó, estou passando por isso, por aquilo, estou com esse projeto, entrega nas mãos da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, deixa lá que eles vão atuarem, só que façamos também a nossa parte, estejamos fazendo a nossa parte quanto à obediência da doutrina e da disciplina apostólica. E assim, amados irmãos, desfrutaremos sempre da salvação aqui na terra e um dia lá no reino dos céus. Aqueles e aquelas que ainda não tomaram a decisão em sua vida de realmente permanecer fiel nesta igreja, tome a sua decisão. É tempo de salvação, é tempo de salvação, amados. Tome hoje a sua decisão, não deixe para amanhã, mas se entregue de todo o coração nas mãos da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Em nome de Deus e dos santos, agradecemos, agradeço também. Foi muito bom estar na companhia dos irmãos, foi muito bom também estar na companhia de nossos internautas. Amém.